Isso geralmente ocorre pelas mãos de pessoas provenientes de culturas muito mais distantes, o que tem irritado o público. E o público tem dito que não temos lugar para viver. Mesmo assim, você os aloja em hotéis 5 ou 4 estrelas enquanto lutamos para colocar comida na mesa. Isso não significa que você pode simplesmente entrar em um pequeno bote e ir. Não importa para onde você vá, não se pode simplesmente exigir que os outros cuidem de você, fornecendo comida, celular e residência. Nenhuma sociedade funciona assim. Não é uma questão humanitária. Existem literalmente centenas de vídeos onde esses homens nascidos no exterior estão assediando as mulheres locais. Eu simplesmente não entendo. Em 1962, John F. Kennedy disse que aqueles que tornam a revolução pacífica impossível tornarão a revolução violenta inevitável. E isso está se desenrolando nas ruas da Europa, começando pela Irlanda do Norte e provavelmente na ilha principal também. Então tenho certeza que até agora todos vocês já ouviram falar desses recentes distúrbios na Irlanda do Norte, em Ballymena. Acredito que seja o lugar. Vou apenas contar o que basicamente aconteceu. E novamente, não estou aprovando esse comportamento, estou apenas comentando e relatando. Então, os recentes distúrbios na Irlanda do Norte, particularmente em Ballymena, foram desencadeados pelo suposto assédio sexual de uma adolescente. Em 7 de junho de 2025, dois meninos romenos de 14 anos foram acusados de tentativa de estupro e compareceram ao tribunal no dia 9 de junho, utilizando um intérprete romeno. Este detalhe ele provocou reações xenófobas, levando a distúrbios violentos direcionados às comunidades imigrantes, especialmente aquelas de descendência europeia oriental. Agora, por que isso está acontecendo novamente? Não estou defendendo isso, não estou aprovando esse comportamento. Mas quando você continua manipulando a população nativa, quando você para de ouvir suas preocupações e quando você continua despejando homens em idade de lutar de culturas alienígenas, agora a cultura romena não é tão diferente, desta vez aconteceu de ser a Romênia, mas o que tem acontecido na Alemanha, o que tem acontecido na França, Grã-Bretanha e até na Irlanda, geralmente está acontecendo nas mãos de pessoas que vêm de culturas alienígenas muito mais distantes, e isso é o que tem irritado o público. E o público tem dito que não temos lugar para viver. Ainda assim, você os coloca nesses hotéis 5 estrelas ou 4 estrelas enquanto estamos lutando para colocar comida na mesa. Na verdade, sabe de uma coisa? Você não precisa me ouvir. Deixe-me apenas reproduzir alguns pessoas irlandesas. Então, ouça essa senhora. Qual é o seu problema com a entrada de imigrantes? O problema com a entrada de imigrantes é a documentação deles. A propósito, esses não são imigrantes. A definição tradicional de imigrantes é como se o seu país estivesse enfrentando uma escassez de médicos ou enfermeiros. Então, o seu departamento de imigração anuncia certas posições. Digamos que precisamos de 1.000 médicos. Então, médicos qualificados em países do terceiro mundo, como Índia, Paquistão, Bangladesh ou onde quer que seja. Eles dizem que são médicos e querem se mudar para um país desenvolvido. São entrevistados e precisam fornecer relatórios policiais de saúde e qualificações. Fazem um exame para provar sua capacidade como médicos e, se aprovados, recebem um visto para se mudar. É assim que a imigração sempre funcionou e como eu me mudei para a Austrália. Isso não significa que você pode simplesmente entrar em um pequeno bote, ir para onde quiser e depois dizer: "Ei, desculpe, cuide de mim". Você tem que me dar comida, você tem que me dar um celular, você tem que me dar residência. Nenhuma sociedade funciona assim. Não é uma questão humanitária. Que tipo de doenças essas pessoas estão trazendo? Para se mudar permanentemente para o Canadá ou outro país desenvolvido, é necessário apresentar seus relatórios médicos. Você não possui doenças contagiosas ou enfermidades como o vírus da imunodeficiência humana. Esse é o propósito, mas você não sabe nada sobre isso. Por isso, quando pessoas como Trump dizem que eles esvaziaram suas prisões e liberaram seus pacientes mentais em nossos países. Sim, essa é tecnicamente uma afirmação verdadeira se essas coisas não importassem. Então, por que pedimos aos imigrantes que nos deem referências de caráter, relatórios policiais de que você não tem antecedentes criminais, relatórios médicos? Por quê? É para garantir que a imigração seja em benefício do país anfitrião. Não é uma questão humanitária. Existe uma pequena cota de pessoas sendo perseguidas em seus países de origem, como ex-muçulmanos, ahmedis, hindus ou homossexuais em países muçulmanos. Esse número sempre esteve na casa das centenas, não se limitando apenas a homens em idade de combate.
Muitas mulheres estão se tornando ex-muçulmanas, como Rahaf Muhammad, que escapou da Arábia Saudita em 2021 e ficou famosa por isso. Em 2022, fizemos campanha por Asia Bibi, uma mulher cristã acusada de blasfêmia que passou 10 anos na prisão no Paquistão, e ela se estabeleceu no Canadá, por suposta blasfêmia. Após pressão internacional ao sair, o Canadá acolheu, mas a França não, alegando não querer perturbar sua comunidade muçulmana. Apesar de Emmanuel Macron tê-la encontrado pessoalmente, ele não a acolheu. Esses são refugiados genuínos, não como outras pessoas. Vamos ouvir o que essa senhora tem a dizer. Qual é o seu problema com a entrada de imigrantes? Bem, o problema com a entrada de imigrantes é que eles são indocumentados e ilegais. O povo irlandês não pode arcar com esses homens indocumentados, não há mulheres, não há crianças, são apenas homens. E então também temos os migrantes econômicos chegando, não podemos arcar com isso, não temos onde colocá-los. O povo irlandês não tem onde morar, quero dizer, muitas pessoas diriam que isso é um pensamento racista, etc., para estar dizendo isso. Não é definitivamente não. Temos muitas e muitas pessoas aqui, diversas de todos os lugares do mundo. Não há problema com essas pessoas, elas têm empregos, elas vêm, elas trabalham, elas fazem toda a sua vida aqui. É um ponto tão profundo porque os países ocidentais têm estado abertos à imigração praticamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essas questões nunca apareceram nessa escala. Por quê? Você não pode simplesmente rotular todos de que você é um racista de extrema-direita, supremacista branco e intolerante. Você não pode simplesmente calar as pessoas assim. Claro, você já tentou isso. Políticos têm tentado isso nos últimos 5 a 10 anos e veja como está se desenrolando em países sem histórico de tumultos, sociedades de alta confiança. Não estou falando especificamente sobre a Irlanda do Norte, mas sobre a Grã-Bretanha. Essas coisas eram inéditas 10 a 15 anos atrás, quando as pessoas lidavam com isso e o racismo diminuía. Ouvi falar de ataques a paquistaneses nos anos 80 ou 90, mas não no final dos anos 90 ou nos anos 2000. As pessoas estavam se tornando cada vez mais tolerantes quando me mudei para a Austrália. Eu tinha ouvido dizer que a Austrália é um dos países mais racistas. Quando cheguei aos 19 anos, nunca tinha experimentado racismo. As pessoas brancas são as menos racistas ainda. Esses esquerdistas radicais, abraçadores de árvores, patologicamente altruístas, eles continuam manipulando seu próprio povo. Isso não vai acabar bem. Simplesmente não vai acabar bem. Eu sempre disse que nenhuma cultura se deixou ser substituída pacificamente. Isso simplesmente não acontece. E sobre migrantes masculinos não documentados e não verificados entre 20 e 35 anos de idade. Não há nada para eles fazerem, não há para onde ir. Eles vão ser colocados em tendas no momento e está nos custando milhões por dia para aqueles que estão em hotéis. Nosso próprio povo não tem onde morar. Nosso próprio povo está nas ruas em tendas. Deixe-me dar-lhe uma representação visual do que ela está falando. Olhe para esta cidade de tendas localizada no meio de Dublin. Meu Deus! Está por todo o caminho, é tudo no caminho. Meu Deus, olhe para isso. Olhe, cada vez mais homens todos os dias, por todo o lado. Olhe para isso diariamente. Está indo direto até o final da estrada. Sobre a ex-casa de repouso, o que aconteceu com todos os idosos que estavam lá? Onde estão as mulheres e as crianças? Onde estão as mulheres e as crianças? Quem são esses homens? Quantos anos eles têm? Olhe para onde eles vão correr até o topo de outra montanha. Prepare-se, isso é vergonhoso, Isso é assustador, não apenas vergonhoso. As famílias que vivem aqui, e então você vê esses homens em idade de lutar andando por aí, eles podem facilmente formar gangues, o que explica o aumento do crime e da violência sexual. Este é o segundo barulho, as segundas pessoas mais barulhentas que estão saindo na última meia hora. Outra cidade de tendas em um antigo hospital. Olhe para isso. O que é isso? Por quê? Apenas por quê? Por quê? Você não pode reuni-los e mandá-los de volta. O que é isso? Candidato à proteção internacional, candidatos IPA.
Candidatos masculinos apresentando 8.017, 3.000 pessoas estão aguardando oferta de acomodação. Então, quando as pessoas veem isso, apenas de coração, apenas pergunte a si mesmo se você vê isso. Não importa onde você mora em Melbourne, Sydney, Londres, Paris, onde quer que você viva, você vê isso, você vê esses milhares de homens chegando em grandes números, sendo despejados em seus pequenos bairros. E então, de repente, você vê que o crime sexual começa a aumentar. Os esfaqueamentos começam a aumentar. Como você deveria se sentir sobre isso? Eu não me importo com a cor da pele. A cor da pele não deveria importar. A principal responsabilidade de um homem é proteger e sustentar sua família. E quando ele vê que os membros de sua família têm medo de sair, como você deveria se sentir? O que você deveria fazer? E então isso aconteceu. Esse incidente romeno ocorreu. Observe-o. YouTube, não há violência mostrada neste vídeo. Olhe para isso. Essas pessoas estão se comportando mal. Você vê milhares de homens de culturas alienígenas sendo despejados em seus bairros, o crime aumenta, as meninas locais são sexualmente agredidas, isso é o que vai acontecer, é inevitável. Eu simplesmente não entendo por que é tão difícil entender para alguns desses políticos. E olhe para isso. Veja como a BBC está retratando isso. Ouça essa palhaça, olhe para essa manipulação. Essa é a melhor ferramenta deles. Manipular o próprio povo. Eu acho que o que estamos vendo em Vanamina é essencialmente muito... Julgando pelo sotaque dela, acho que ela mora em uma comunidade fechada, muito chique na Inglaterra. Ela não vê centenas de homens em idade de luta sendo despejados em seu bairro chique. Então ela tem o luxo de falar assim. Eu adoraria ver como ela se sentiria quando um de seus familiares fosse esfaqueado ou agredido de qualquer outra forma. Eu não quero ver isso. Estou apenas dizendo figurativamente. Estou apenas dizendo que sua percepção muda. Eu tenho um ditado que todos estão acordados até serem assaltados ou estuprados. Todos estão acordados até então. Mas ouça essa palhaça. Um desenvolvimento perigoso, não menos porque vivemos em uma época em que populistas nacionalistas estão usando as redes sociais para explorar eventos como este para incitar mais discórdia e mais violência. O manual visto na América está sendo trazido para a Europa de forma deliberada por partidos ou extremistas políticos. Isso é muito preocupante e destaca as tensões que estão borbulhando no Reino Unido hoje, tanto politicamente quanto economicamente, e elas estão bastante entrelaçadas. Ela manipulou o público ao não mencionar o aumento da criminalidade, da violência sexual e das facadas. Em todos os lugares, a violência sexual por migrantes ilegais nascidos no exterior está em alta. De acordo com as estatísticas oficiais do governo alemão, afegãos e africanos representam 34% dos envolvidos em estupros coletivos, embora sejam apenas 1% da população. Esse dado por si só é ultrajante. Deveria causar uma revolução. Isso por si só deveria fazer com que ministros e chanceleres e primeiros ministros renunciassem. Olhe para isso. Eles representam menos de 1% da população. No entanto, eles representam 34% de todos os estupros coletivos na Alemanha. Toda mulher alemã normal com quem você fala, exceto, claro, as waxistanes de cabelo azul, toda mulher alemã normal diria a você o quanto ela tem medo de sair à noite, mesmo durante o dia. Existem literalmente centenas de vídeos onde esses homens nascidos no exterior estão assediando as mulheres locais. Eu simplesmente não entendo. Apenas afegão e africanos, no geral, ainda não está bom para homens nascidos no exterior na Alemanha. Estrangeiros representam 67% dos implicados em gangrena, versus 12% da população total. Então, 88% dos alemães estão participando de 33% dos estupros coletivos, enquanto 12% dos estrangeiros estão levando a maior parte, que é 67%. Isso é ultrajante. E agora você ouviu aquela mulher esclarecida tentando manipular o povo irlandês comum que tem que viver com esse absurdo, com essas decisões patéticas do governo do Reino Unido. Agora vamos ouvir como um irlandês comum vê isso. Distúrbios na Irlanda novamente, bombas de gasolina, casas em chamas, a polícia os espancou. Supostamente deveríamos agir chocados. Você inunda áreas de classe trabalhadora com imigração descontrolada, ignora todas as preocupações locais, depois chora como isso aconteceu. As pessoas se estalam, não é um mistério. É causa e efeito básicos.
Mas continue culpando os manifestantes, culpando o público irlandês, culpando todos, exceto os políticos que abriram as comportas e a mídia que te chama de intolerante por perceber que isso não é sobre raça, é sobre realidade. As pessoas estão cansadas de serem despejadas, reprimidas e mandadas sorrir quando suas cidades se transformam em baias de retenção para a próxima vitória da diversidade. E não me venha com o usual absurdo sentimental. Se mais um político disser que isso não é quem somos, não amor, é exatamente quem você é, arrogante, distante e longe das áreas que você está destruindo. Vocês acenderam o fogo, os distúrbios são apenas a fumaça finalmente aparecendo. Mas continue fingindo que tudo isso é apenas ódio espontâneo. Continue manipulando o público enquanto finge que sua estratégia de hotel para asilo em todas as cidades está indo brilhantemente. Alerta de spoiler. Não é apenas a Irlanda que está perdendo a paciência. As pessoas na Grã-Bretanha estão observando de perto. A Alemanha e a França também começam a rachar aqui também. Não diga que ninguém te avisou. Deixo claro que não aprovo esse comportamento. Não queremos o colapso da lei e da ordem. Será ruim para todos, inclusive para pessoas semelhantes a mim. Mas os governos e esses políticos estão causando isso. Eu coloco a culpa nesses políticos despertos que continuam se recusando a ouvir seu próprio povo. Algumas pessoas não irlandesas na Irlanda estavam dizendo que estão assustadas e pensando seriamente em se mudar. E você sabe o que os irlandeses estavam dizendo por baixo. Bom, isso significa que funciona porque os políticos não vão nos ouvir. Então, talvez tenhamos que intimidá-los, temos que assustar todo mundo. É isso que os políticos estão fazendo, né? Obviamente isso não é uma visão bonita, mas é o que acontece quando você faz algo tão patético quanto isso, coloca milhares de homens em idade de combate e os despeja em pequenos bairros.